a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Oi, minha gente, que alegria receber você mais uma vez aqui em Casa com a Adriana Arides. Você está na TV Evangelizar, essa TV e essa obra que tem como intenção cada vez mais anunciar o Evangelho e levar a verdade de Deus para você. É isso mesmo. Você está aqui na TV Evangelizar e nós te acolhemos com muito amor, com muito carinho e na certeza de que essa nossa hora agora vai ser uma hora bem especial para o nosso coração. Então você fique aí, não saia daí, porque olha, o programa tá bom demais. A gente vai partilhar, a gente vai ouvir, a gente vai rezar junto através das canções e Deus vai cuidar de nós. É isso mesmo. Esse programa também é uma maneira de Deus cuidar de você. Então, mergulhe nesse cuidado que Deus tem para você aqui em Casa com a Adriana Arides. Muito obrigado pela sua companhia sempre, muito obrigado por vocês sempre estar aqui conosco e fazer parte dessa casa que também é sua. Eu queria dizer que nós estamos aqui na TV Evangelizar, mas a TV Evangelizar também está em todas as mídias sociais. Ela está também no nosso canal do YouTube. Você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você sempre seja avisado da nossa programação que está aí, linda e rica para você. Quero dizer também que a TV Evangelizar, ela vive e ela funciona a partir da sua contribuição. Você que é associado, você sabe muito bem o papel importante que você tem nessa obra. Mas você que ainda não é associado, você pode nos ajudar, porque essa obra, ela caminha com várias pessoas que abraçam conosco essa missão de evangelização. Então, você que ainda não é associado da obra Evangelizar, nós convidamos, nós estendemos a nossa mão para você e pedimos, vem fazer parte desse time conosco, venha nos ajudar a evangelizar. Ligue para nós, o telefone está aqui embaixo, ligue para nós, converse com os nossos atendentes, veja a melhor maneira que você pode nos ajudar e vamos juntos nessa evangelização, anunciando esse Jesus maravilhoso que nós amamos, que nós conhecemos e que nós propagamos aí através dessa missão. Tudo bem com vocês, meninos? Nós temos aqui a banda da casa que toda semana está aqui, para deixar o programa maravilhoso para vocês. Os meninos que dão aí toda semana tirando as músicas dos nossos convidados, dando o melhor deles. Muito obrigada, viu? Nós temos o João aqui no teclado, nós temos o Nando na guitarra, nós temos aqui El Bigodon sempre, o nosso Jonathan que está aqui conduzindo o programa. Nós temos lá no baixo, meu querido Vini, maravilhoso. E lá na batera nós temos o Tavo.
que é irmão do Nando. Olha que maravilha, gente. A mãe de vocês foi privilegiada, hein? Que coisa boa. Como é o nome da mãe? Neuza. E o pai? Cícero. Um beijo, seu Cícero e dona Neuza, pelos filhos maravilhosos e a mãe de toda essa equipe linda. Quero agradecer também toda a nossa produção. Temos muita gente aqui trabalhando para que a evangelização chegue até você, viu? Obrigada aos meus parceiros aqui, a minha produção, a minha direção. Obrigada, Padre Reginaldo Manzotti, pelo carinho em nos acolher sempre aqui. Gente, o programa hoje tá bom demais. Eu trago aqui hoje para vocês um amigo muito querido ao meu coração, que tem uma caminhada aí na música católica, na evangelização, através da música, através da pregação, através de uma missão linda que Deus confiou a ele e que hoje eu quero trazer aqui para o nosso sofá e partilhar com vocês. Com vocês hoje, Nando Mendes. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, que coisa boa. Que bom te receber. Alegria. A casa é sua. Você começa cantando para esse povo e vamos partilhar muito. Amém. A casa é sua. Seja Alegria bem-vindo. estarmos juntos e podermos já declarar: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade do inimigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as ciladas do inimigo. Contra toda a força do mal que investe contra as almas e a igreja. Contra todos os espíritos do mal que já foram derrotados por Jesus, que pagou um alto preço lá na cruz. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. 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 São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade do inimigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as ciladas do inimigo. Contra toda a força do mal que investe contra as almas e a igreja. Contra todos os espíritos do mal que já foram derrotados por Jesus, que pagou um alto preço lá na cruz. Quem como Deus? Ninguém como Deus. 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 Ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Declara comigo, com toda a força e fé. Quem como Deus? Ninguém como Deus. 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 Ninguém
Jesus! Começamos forte. Já clamando o auxílio de São Meu Miguel. Deus, quem como Deus? Ninguém como Deus. E a gente vive isso a cada dia quando nós colocamos a nossa confiança nesse Deus maravilhoso. Nando, que bom te receber aqui, viu? Uma alegria. E eu quero parabenizar, né? A gente, como cantor católico, eu estou desde 97 na caminhada, acompanhando, né? Quantos retiros fazendo, mesmo quando eu ainda não cantava, ainda começando a cantar na paróquia, mas fazendo os retiros que nós fizemos juntos com os músicos, acampamentos para músicos. Nossa! E tendo vocês como referência e vendo assim o desafio que é. Verdade. E agora se reinventando, Sim. né? Sempre dando um passo além, A mais. segundo o que o Espírito Santo conduz. Eu sempre digo assim, né? Deus quando me pede para fazer aquilo que eu preciso fazer, né? E aí, às vezes eu acho que eu não vou dar conta, mas aí eu me lanço. Aí Deus vai abrindo porta, Deus vai fazendo, Deus vai realizando. E é assim, né? Na nossa vida como missionários, né? A gente consegue perceber o quanto que Deus vai fazendo em nós a partir do momento que nós nos lançamos. A gente confia nele, né? E vai. É uma pedagogia de Deus. Eu costumo falar que se Ele falasse para nós como seria um pouquinho mais à frente só, Sim. a gente já não quer, desistiria. Mas conforme vai passando, a gente vai percebendo que Ele vai fazendo, realizando a graça, nas nossas limitações diante delas. E é muito lindo isso, Dri. Então, eu sinto aqui, olha, entrando aqui, sinto já a unção do Espírito nesse programa. Então, agradeço, louvo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e falarmos desse amor de Deus. Quem diria que naqueles encontros, quando o Nando falou dos encontros, gente, a gente participava dos acampamentos de música que tinha na Canção Nova. E só que nós tínhamos um privilégio muito grande. Nós separávamos um grupo grande e a gente ia para uma casa de retiros e a gente ficava ali o final de semana todo. A gente chorava, a gente colocava o nosso coração ali. E a gente nem sabia tudo aquilo que estava por vir, mas a gente se lançava ali, se colocava à disposição de Deus. E quantos frutos nós vemos que Deus fez a partir daquele momento. Primeiro que eu participei com vocês, esse que foi em Lavrinhas, aquilo ali para mim foi... Eu não imaginava que eu ia compor, eu tinha apenas uma canção, que o Valmir Alencar veio gravar depois, Tudo Podes. Qual que é essa do Valmir? Tudo Podes? Sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. Essa é sua? É minha. Gente. E ele gravou e eu tinha essa canção nessa época. E aquele pensamento assim, o compositor de uma música só. E eu fiz aquele retiro vendo todos ali, colocando mesmo suas misérias, partilhando seus dons, a vida, chorando aos pés do Santíssimo. E eu falava, nossa, que maravilhoso, porque a gente de fora não faz ideia do que o músico passa, a realidade de cada um. E imagine eu, iniciando, tinha apenas uma canção naquela época, nem sabia o que Deus queria de mim. Depois, claro, há anos, Deus me levou para muitos outros, inclusive países de língua hispana. Teve todo um caminho aí, né? Sim. E tudo se deu, claro, a esses encontros. Foram fundamentais para meu processo de formação. Que bênção, que bênção. Você canta e compõe ou você canta? Como é que é cantar e compor? Como é que foi? Como é que começou isso? Como é que você se descobriu como compositor? Porque você se descobriu primeiro cantor ou primeiro compositor? Eu me descobri primeiro músico, porque eu fui para um retiro. Nesse retiro, em 97, eu lembro que minha mãe insistiu muito com meu primo, falou, leva esse menino para o retiro, que ele você estava dando trabalho? Estava perdido, estava dando trabalho. Ei. E eu fui então para esse encontro do final de semana, e foi justo no final de semana do meu aniversário, 11 de setembro. Eu me lembro que, nesse encontro, vendo um jovem tocando violão, ele fazia tudo, né? Aquele jovem que anima, que prega, ministra a palavra, e, enfim, eu falei assim, Senhor, eu quero ser como esse jovem. Eu recebi um toque tão forte de Deus, do amor de Deus ali. E a primeira coisa que eu pedi para Deus, sem saber do que seria o futuro, eu quero ser como esse jovem. Aí, a partir dos encontros seguintes, eu grudei nele e comecei a aprender os primeiros acordes. Porque eu tinha um violão. Quem era esse jovem? A gente conhecia ele, é Rogério o nome dele, mas a gente chamava ele de Minhoca, Rogério Minhoca. Ele é da comunidade hoje, há muitos anos já, do Padre Antonello.
Aliança de Legal. Misericórdia. E você tem amizade com ele até hoje? Tenho, a gente se fala. Não se fala sempre, mas assim, eu tenho muita gratidão. Eu sempre falo dele e sempre que falo com ele, eu faço questão de agradecer, porque ele foi um grande instrumento de Deus no meu processo de conversão. E eu comecei, então, a tocar na paróquia. Sim. Aqueles incentivos, tinha um senhor na paróquia que me convidava para cantar na missa com ele, se eu houvesse. Né? Não tinha jovens ainda na época. Minha paróquia ainda era comunidade. E eu comecei, então, tocando ali na missa e no grupo de jovens. Depois veio a necessidade, né, de cantar, porque não tinham jovens cantando. Comecei a cantar e a composição veio a seguir. É engraçado, é interessante, porque é o seguinte... A maioria dos convidados que vem aqui começaram a cantar na missa. Né? A maioria, não é, meninos? A gente sempre ouve o testemunho, começou a cantar na missa. E... quando você fala que você começou a cantar porque não tinha ninguém que cantasse, né? Eu vivi a mesma experiência. Só que eu tinha 7 anos de idade. Não tinha ninguém, não tem tu, vai tu mesmo, né? E eu comecei ali cantando na missa com 7 anos de idade, assumindo uma responsabilidade de uma missa já no domingo, na missa das crianças, com 7 anos, porque não tinha música, né? E aí... a gente acha assim, mas beleza, não tinha ninguém, fui eu mesmo. Mas Deus já estava escrevendo a nossa história ali desde sempre, né? Então, o Rogério Minhoca apareceu na sua vida porque Deus já sabia. O seu, como é o nome dele? Seu Elvésio. Seu Elvésio apareceu na sua vida porque Deus já tinha um propósito. A gente acha que, porque aconteceu, foi coincidência. Não. Deus já tinha um propósito. E se hoje nós estamos aqui é porque, graças a Deus, a gente está sendo dócil aos propósitos de Deus. Se você está aqui hoje, porque lá atrás, né, naquilo que Deus já tinha para você, e o dia que a sua mãe falou para aquele rapaz, leva esse menino. Se é um sinal, né? Leva esse menino, porque senão esse menino vai desviar aí, esse menino vai mudar o caminho, enfim. Mas a gente vai continuar contando essa história para vocês. Depois do intervalo, a gente volta rapidinho. E você não sai daí, a gente volta já já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos força
pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Vinde, Senhor. Intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Gente, que coisa linda. Olha aqui, dá pra ver. Tô arrepiada. Meu Deus, essa música é tão forte. Como que você foi inspirado nessa canção, viu? Meu Deus do céu. Louvado seja Deus, né, Adri? Essa canção nasceu de uma experiência bonita em Brasília, que inclusive foi onde eu te conheci. Acho que foi a primeira vez que estivemos juntos. Até precisei da ajuda de um médico. Você conhecia ele em Brasília? Conhecia o médico. Ele cauterizou. O Heraldo. O Heraldo. E ali, com uma experiência da comunidade, com o Valmir, na época, eu tinha feito uma viagem para Jauru, do Padre Gobi, do movimento sacerdotal mariano. Sim. E essa oração ficou no meu coração. Achei linda, né? Vinde Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Aí o interessante é que na casa, no dia, o Valmir chegou para mim e falou assim: Deus tocou para eu compor uma canção com você. Eu falei, nossa, que loucura, né? Valmir Alencar. Valmir Alencar. Imagina Valmir Alencar falar isso. E eu tinha aquela canção que eu falei, que era Tudo Podes, né? Mas aí eu topei o desafio. Ok, ficamos uma madrugada inteira. Aí nessa madrugada inteira, Adri, eu não conseguia contribuir com nada. Absolutamente tudo que eu falava não rolava. Não rolava. Ele já tinha a melodia da música, né? Sim, sim. E eu tentava uma palavra, outra, e não dava. Passamos, aí ele chegou, depois de umas 5 horas da manhã, vamos descansar, que amanhã a gente já tem que acordar, daqui a pouco tem trabalho. E depois a gente termina à noite, a gente termina, né, de compor essa canção. Termina não, a gente continua o processo. Mas eu achei que ele não fosse me chamar mais, aquela coisa, no começo, pensando, que será, aqueles medos, né? Sim, normal. O Valmir veio e me chamou novamente, vamos lá? Trabalhar na canção? Vamos continuar? Aí eu falei, agora aumentou o desafio. Agora? Vamos para mais uma madrugada. E quando chega de novo, quase 5 da manhã, adivinha, não tinha conseguido contribuir com nada ainda. E aí eu falei assim, será mesmo que é para eu compor essa canção com ele? Começou a ter as dúvidas, e foi então que ele disse assim, vamos fazer o seguinte, antes de descansarmos, de dormirmos, faz você a oração final. Não me vinha outra oração. A não ser essa. Se não essa. Vinde Espírito Santo. E conforme eu ia falando, ele foi arregalando os olhos, e o violão já estava do lado, né? E ele, é isso. Pegou o violão de novo e encaixou perfeito na melodia. E eu acho que é uma das músicas mais lindas, invocando o Espírito Santo, mas falando da esposa, né? Da mãe, desse olhar de mãe. E você viu, né? Você ouviu isso? Essa canção, ela entra no coração da gente. E só quem é muito apaixonado pelo Espírito Santo, só quem é muito apaixonado por Nossa Senhora consegue compor uma canção tão linda como essa. Você pôde experimentar isso. Esse arranjo ficou maravilhoso, né? Ficou lindo esse arranjo, esse novo arranjo dessa canção. Os meninos da banda arrasaram. Viu? Ficou lindo, lindo, lindo. E olha, você que faz com que isso aconteça. Obrigada por você
abraçar essa obra e nos permitir contemplar essas maravilhas, né? Essa canção, esse dom. E você vê como Deus vai fazendo, né? Não só essa canção já foi gravada por muita gente. Muita né? gente. Muita gente regravou. Eu regravei duas vezes. Essa é a segunda versão. É a última versão. Nessa né? versão, o Espírito Santo me inspirava a criar um clima de clamar e ficar com Ele. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. É claro que a proposta, às vezes, no CD, você não pode alongar muito, né? Mas a ideia é para que a gente, num grupo de oração, num momento de oração, a gente pudesse se abrir ao Espírito, porque Nossa Senhora está ali intercedendo, e que a gente pudesse abrir, rasgar o coração e Coisa só linda. clamar. Que coisa linda, coisa linda. E você pode dizer que essa canção, ela é fruto da sua relação com a sua mãe também? Porque é muito amor, né, essa música. Essa música ela é muito forte, ela é convidativa, provoca a gente a clamar mesmo o Espírito Santo. Eu sei que você tem uma relação bonita com a sua mãe. Sua mãe foi uma pessoa Sim. forte na sua caminhada. Como é que é isso? Olha, primeira vez que eu escuto isso, Dri, é até legal, porque eu já tinha escutado com a relação ao pai, né? Eu fui para o meu primeiro encontro, eu tinha um atrito naquela época, um pouco com meu pai. É que é um distanciamento, né? Eu não sei o motivo, mas aquela coisa, eu estava muito mais próximo com a minha mãe. E nesse momento, eu vou falar do meu pai rápido para falar da minha mãe. Sim, só para dizer assim que foi contigo agora. Você viu, eu mesmo tendo não é a sacada, né? Porque não é nós, assim, a graça de Deus, de perceber esse detalhe de como meu pai foi instrumento para que eu me abrisse ao Pai do céu. Agora você fala isso e realmente para me abrir a Nossa Senhora tem esse processo com a minha mãe. Com a sua mãe. O do meu pai foi uma carta que ele escreveu para mim. A gente distante, eu lembro que eu li essa carta dele no encontro. E aí eu não aguentei. Ele falava basicamente isso: filho, se o pai corrige, é porque o pai te ama. E ele falava assim: se o meu amor foi insuficiente, que o amor de Deus, através desse encontro, possa te alcançar, te preencher por completo, né? Nossa, que forte. E Mas aí, seu pai já era da caminhada? meu pai não era. Não, eles eram daquela caminhada assim, iam, né? Como a gente fala assim, vai mais por obrigação. Sim, cumpria cumpria a regra ali, a lei, rito. o rito. O que eu fiz? Depois desse encontro, com a carta dele, eu entrei. Aí, um mês seguinte, eu tive o meu batismo no Espírito Santo, que foi lá na Casa de Missão da Canção Nova, em São Paulo. E aí que eu mergulhei mais ainda, entrei na minha comunidade, né? Foi uma mudança geral do que eu vivia, das atitudes, para muita coisa, assim, né? E eu, então, convidei meu pai no mês seguinte para participar do encontro, que na época era o TLC, o Treinamento de Liderança Cristã, lá da minha diocese. Esse foi o meu primeiro encontro, depois que eu entrei para a renovação. E eu chamei o meu pai para fazer o TLC dos pais. Ali começou uma transformação nos meus pais, através do meu pai, Meu Deus. no geral. Mas meu pai participava, assim. Minha mãe, meu avô faleceu recebendo Eucaristia, de Eucaristia diária. Então, a gente tem esse legado da família. Mas que docilidade dele de escrever isso para você nessa carta, né? Mesmo não tendo uma profundidade na caminhada, mas dele pedir mesmo, né? Que Deus preenchesse ali tudo aquilo que, de repente, porventura, ele não conseguiu fazer, enfim. Muito, muito forte isso, né? Assim, algo impactante para você. Realmente é um dom, é uma graça que não dá... Não, realmente é um mistério, Dri, porque o que eu vi, a diferença do que... Hoje meu pai é ministro da Eucaristia, hoje ele participa na comunidade ativamente, ele vai lá também, é daqueles que estão, às vezes, com preguiça às 4 horas da manhã, estão rezando junto. E, então, assim, mas nessa época, não. Então, ele era muito mais voltado ao trabalho, somente... mais ao trabalho. Então, e a sua revolta, quando você falou que teve um distanciamento com ele, foi pela ausência? Foi o quê? Como é que você consegue traduzir esse tempo difícil com o seu pai? Hoje eu consigo perceber um pouco mais que talvez seja uma ausência não por ele, mas ele precisou trabalhar uma época fora, a empresa se mudou. A primeira vez ele não foi, ficou, mas eu sinto que ele amava esse trabalho e ele não foi. Depois, na outra empresa que ele entrou, já com mais de 10 anos, a primeira tinha 15, depois a outra, aquela coisa de ficar muito tempo mesmo na empresa, né? Então ele foi
e decidiu nessa segunda vez não dizer não e fez essa mudança, mas a família não estava preparada para ir. E eu acredito que essa questão do meu pai ficar às vezes a semana inteira fora, depois teve uma época que vinha só o final de semana, né? Isso eu acredito que pode ter feito ter distanciado. E também a questão do jovem, da questão de más companhias, influências. E eu tenho um perfil, né? Esse perfil mais sanguíneo, sonhador, né? Até agora nos estudos, estudando o próprio nome de Jesus, o significado do meu nome, foi descobrir, né? Fernando, viajante corajoso. Olha, que legal. E eu tenho... Viu, Nando? Viajante corajoso significa o seu nome. Eu partilhava isso com a Sueli Façanha, esses tempos agora, quando nós fomos para uma cantata. E agora sim eu consigo perceber, assim, nesses traços, né, a gente nunca sabe muito, né, porque Deus vai fazendo e a gente às vezes vai percebendo depois. Isso acontece até com a música. Você compõe uma música, lá na frente você fala, fez sentido, entendi. Mas eu acredito que meu pai, esse processo, essa distância, não porque ele quis, porque meu pai sempre foi... Meu pai é apaixonado por minha mãe, assim, ele é grudado, sabe? Ai, que lindo. Ele é muito mais que ela, até, sabe? Você tem uma referência positiva de família? Eu tenho uma referência muito positiva. O dele é muito mais por responsabilidade, ele precisou viver esse distanciamento. E eu acho que eu senti bastante isso. E aí deu esse afastamento, mas depois você foi para o encontro, ele escreveu essa carta, depois você convidou seu pai para o encontro. E aonde a sua mãe entra nisso aí? Minha mãe já era. Por causa do meu avô. Minha mãe entra assim depois, porque eu acredito que todo o processo do meu pai, meus irmãos, que a gente vai incentivando, eu sou o filho mais velho, mas os outros irmãos foram participando também. Hoje meu irmão toca na igreja. Que legal. Eles participam todos. E eu acredito que esse processo fez com que minha mãe se aproximasse, no caso, na época da renovação, né? No começo, quando eu fui o meu batismo na Canção Nova, eu também fazia o convite para ela. Ela hoje faz parte do plantão de oração da renovação da Diocese de Santo Amaro. Que legal. Me ajudou em muitos, quando eu realizava, inclusive, o Cenáculo de Amor, que era um evento na minha diocese, reunia na minha paróquia. Aí, olha a música, olha a mãe, olha... E realmente foi uma obra isso, Dri. Muito, se a gente fosse falar, tem muita história para contar a partir dessa experiência com a mãe e com Nossa Senhora. Então, mas aí você vê, né? Tem muita história porque teve... Deus tinha esse propósito. Então, perpassou por tudo aquilo que fazia parte da sua vida. Sua mãe, seu pai, a sua família, né? Então, provavelmente, penso eu, que o seu ministério também é fruto dessa família que sustentou, dessa família que foi o colo, que foi abraço, essa família que foi apoio, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que o seu ministério também é fruto dessa família, né? É verdade, até porque eu tenho uma frase que eu digo assim, nós somos uma construção. Jesus usa muito isso da construção, né? Sobre a rocha, né? Sim. Da semente, mas eu falo que nós somos uma construção de tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente. Posso pedir uma coisa para você? Sim. Você terminou? Desculpa. Não. Terminei. Eu posso pedir uma coisa para você? A gente vai ter que sair para um rápido intervalo, mas eu posso cantar contigo o refrão dessa canção? Sim, que vamos cantar juntos. Você cantou, porque ela é muito forte. E eu quero mandar um beijo carinhoso ao Wagner Pimenta e ao Tiago Curcio, que são as pessoas que cuidam do cabelo, maquiagem. Eu tô bonitinha hoje? Tô? Eles que cuidaram. Um beijo para vocês, meninos. Deus abençoe. Vamos terminar pedindo o Espírito Santo para que nos dê discernimento sempre, para que nós possamos fazer sempre aquilo que Deus nos pede e sonha para nós. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vossa amadíssima
esposa. Estamos de volta e muito gratos a Deus pela sua companhia, viu? Que bom que você está aí conosco, que bom que você acompanha a TV Evangelizar. E eu sempre digo, né? A gente é alimentado, a gente é consolado, confortado por Deus de várias maneiras. E essa obra, ela quer levar isso para você. Então, obrigada por você ser companhia nessa obra conosco, viu? Deus abençoe grandemente. Nando, eu queria falar um pouquinho dessa última música que você compôs, que se chama Além da Dor. O nome já diz tudo, né? Verdade. O nome já é forte, o nome já nos faz, só o título dessa música já nos remete à palavra de Deus quando diz sobre fé, né? Além da dor. Além da dor, a gente vai ver na Sagrada Escritura, muitas pessoas deram passos, avançaram, não desistiram. Verdade. Como é que nasceu essa canção? Você tem uma experiência forte com ela, né? Ai, graças a Deus nasceu essa canção. Graças a Deus eu passei por uma dor, por um sofrimento que... Eu falo graças a Deus, não que a gente peça isso, né? Acho que às vezes a gente passa, todo ser humano passa por essa experiência. Os santos, eles até pediam. Até agradeciam, louvavam. Exatamente, os santos, eles agradeciam a Deus pela dor, e eles, de maneira especial, quando eles precisavam ser mais santos, eles clamavam que viesse mesmo as provações para que eles... E até reclamavam. Né? Porque tem casos de santos que reclamam assim, parece que Deus está distante de mim, porque não tem provação. Não estou tendo provação. Eu lembro que, fazendo até o retiro de Santo Inácio de Loyola, ele fala muito sobre isso, né? Que a nossa vida é perpassada mais pelas desolações, Santa Teresa vai dizer isso também, né? De Jesus, do que pelas consolações. Consolações, perfeito. Então, eu agradeço a Deus, porque um dia na missa... Antes de uma queda que eu tive, às vezes você não percebe pela roupa, pelo casaco. Mas eu passei por 4 cirurgias, 24 dias internado, coloquei prótese, tirei prótese, tenho pino, coloquei aquele pino externo, 2, um deles, inclusive bem moderno na época, né? As enfermeiras falaram, nunca vi um aparelho como esse. E o cuidado dos médicos para que eu pudesse ter o maior movimento possível. Mas você porque ele caiu? sabia, eu caí brincando com meu sobrinho. Uma brincadeira muito boba. Estava vivendo um momento assim, sabe aquele momento, parece que um momento mágico, né? Então a gente está eufórico e tudo. E foi um dia, inclusive, que eu fui com a minha esposa para a academia. Para voltar, eu tinha uma agenda, tinha muita coisa para fazer. E pensei, eu preciso cuidar também dessa parte da saúde, né? Para resistência e tudo mais. E justo nesse dia que eu fui, meu sobrinho foi. E um outro tio desse meu sobrinho faz jiu-jitsu, artes marciais e tal. E eu acho que eu não me liguei. Foi uma falha, um erro mesmo. Uma falta, às vezes... Hoje eu percebo que, às vezes, sonhar, querer ir é bom, mas a gente precisa também ter o equilíbrio no sentido de refletir. Será que eu posso? Será que eu posso? Devo. Será que eu devo? Será que esse é o momento? É agora? Em tudo isso na vida. Na vida, né? Na vida a gente precisa colocar isso na... Mas isso foi um ensinamento para mim tão grande, porque foi numa dor muito forte. Eu imagino. Porque é uma dor muito mais do que a dor física, foi uma dor emocional de falar, como é que eu fiz isso? Entendi. Como é que eu caí nessa armadilha? E aí, brincando com meu sobrinho, que não tem nada, assim, ele ficou super preocupado depois, né? A gente é muito próximo, como um filho, assim. E eu fui pular primeiro ainda. Nisso que eu pulei, ele abaixou, né, com medo de eu derrubá-lo, e eu perdi o equilíbrio e caí com o cotovelo para não bater a cabeça. Né? E ali já senti algo estranho, né, porque desloca o osso. Mesmo assim, eu pensei que fosse voltar para casa no mesmo dia, e não. Foi bem grave, chamada tríade do cotovelo terrível, foi a minha fratura.
Então passei por essas cirurgias todas, muita fisioterapia, e eu lembro que eu não conseguia trazer a mão para comer aqui, encostar, para tomar banho, para dormir. Até hoje eu tive que reinventar, né? É um novo jeito de dormir. Né? E então foram esses dias, e eu tinha participado da missa antes de cair, no domingo, caí na terça. E a leitura era de Jó. A leitura era de Jó, quando Jó meio que contesta Deus e fala com Deus, né, a respeito dele. E aí, naquela conversa... Todas as provações que ele estava vivendo. É como se Jó falasse assim. Aí Deus ainda falou para ele, né, falando bem de Jó, ele falou assim, mas será que não é porque você o cerca de muros, de cuidados? Então aí que Deus permite que o inimigo tire tudo de Jó, menos a vida dele e a fé dele. Só que o que acontece? Quando eu estava no hospital, me vinha tão forte essa leitura, e nos meus momentos de oração, eu só agradeci a Deus por ser eu ali e ninguém da minha família. E não ser outras pessoas que eu amo, porque eu pensei assim, Deus me deu a graça, não porque eu tenho méritos, mas Deus me deu a graça de louvá-lo nessa situação, de agradecê-lo mesmo sem saber se eu vou voltar a tocar violão, o que vai ser daqui para frente, o que vai mudar. E eu comecei a pensar, imagine Jó, se eu agradeci a Deus por ser eu a sofrer, né? Eu tinha medo até de qualquer agulhazinha de injeção, agora de repente 4 cirurgias, né? Anestesia geral, tudo, pino, tal, tanta coisa, ver aquele rasgo no braço. De repente, eu comecei a refletir. Jó, no final, ainda estava bem dizendo a Deus, porque poupou a vida dele, mas tirou, talvez, Jó, eu pensei assim, imaginando Jó, eu imagino que ele preferiria que aí fosse tirada a vida dele do que dos familiares dele. Os familiares que ele perdeu. E ele, então, sofreu muito mais do que se a dor fosse nele mesmo. E então eu agradeci a Deus, falei, obrigado, Senhor, porque é comigo. A dor é em mim. É em mim. E ofereceu. E eu posso ofertar essa dor. Ofereceu, exatamente. E a música diz isso. A música, a primeira parte é você sofrer, é a dor sem fé, que é só dor. Só dor. Depois a dor na ótica da fé, que isso é uma frase do Monsenhor Jonas, que eu aprendi com ele, que eu lembro que ele falava assim, que o sofrimento é um dom, mas só pode ser visto, entendido na ótica da fé, pelo Espírito Santo. Perfeito. E então, a segunda parte é essa, e a terceira parte, quando eu quebrei ainda a última vez, no hospital, acabou quebrando mais uma vez. Fui para a 4ª cirurgia, foi quando eu terminei a terceira parte da música, foi baseado em São João Paulo II, sobre esse mistério da dor, de ofertar, para a salvação das almas. Então canta para nós. Por favor. Além da dor. O meu olhar é limitado para enxergar em meio à dor, ou quando o sofrimento bate à minha porta, meu caminhar parece estacionar e até voltar atrás. É como se eu desse passos no escuro, sem luz para iluminar, sem chão para pisar seguro, testando forte a minha pobre fé, sem rumo a seguir, e a dor que insiste em me machucar, ferindo o coração. Oh, 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 oh. Mas pela fé, sei que é possível enxergar muito além da dor e de tudo que o homem não pode explicar. Meus passos já se põem a contemplar a força do Senhor, que me impulsiona para o alto e bem mais longe. Tua luz a iluminar, mesmo sem chão pisar seguro, e ver que atrás da dor se esconde o amor. Tua graça conduzir, dando um sentido mais profundo.
coração. Só o Espírito de Deus nos revela esse dom. O sofrimento unido a Cristo gera salvação. Santifica nossa alma, nos ensina o que é o amor. O que é o amor? Tua luz a iluminar, mesmo sem chão, pisar seguro. E ver que atrás da dor se esconde o amor. Tua graça conduzir, dando um sentido mais profundo, curando o coração. Senhor, o nosso coração. Gente, que coisa linda. Nando, pelo amor de Deus, que Deus nos dê essa graça. É o que eu peço agora, que Deus nos dê essa graça de olhar além. Muitas das vezes os nossos olhares ficam muito rasos, né? Os nossos olhares ficam muito limitados diante daquilo que a gente vive. E só a fé nos dá a oportunidade de olhar além. Quando você foi cantando, eu me lembrei, uma música muito forte, e ela me remeteu a algumas situações que eu vivi, quando eu perdi meu primeiro filho. Por um momento, eu só conseguia ver a dor, e eu pedia para Deus, me dá a graça de olhar além dessa dor, porque hoje está doendo demais. E eu me lembro que, ali ajoelhada, pedindo essa graça para Deus, Deus me deu a oportunidade. Porque se a gente ficar só ali, nessa visão rasa, a gente se rebela, a gente questiona, a gente briga, a gente fica chato, Se perde. E enfim. Mas é essa fé que nos faz olhar além, que nos dá a oportunidade de passar pelo Calvário, pela dor, mas sabendo que ao final dela, nós seremos homens e mulheres melhores. Isso não é muitas pessoas, né, falam que... muitas pessoas se fecham e não acreditam em Deus, infelizmente, porque acham que as pessoas usam Deus como se fosse um remédio, né? Verdade. E na realidade, nós não usamos Deus como remédio, mas nós colocamos nele a nossa esperança. Porque o sofrimento, ele é inerente. Nós somos seres humanos. É verdade. É inerente. Um dia um sofre, outro dia o outro sofre. Um dia um está bem, outro dia o outro está bem. De um nasce, outro dia o outro morre. Um dia um nasce, o outro morre. É inerente à nossa vontade. E é a fé que nos dá essa visão além, só ela. Belíssima. Você sabe que eu Bendito seja Deus por esse tombo. Que deu essa preciosidade para nós. É verdade, eu agradeço a Deus. E eu, assim, às vezes, eu tenho até dificuldade de cantar essa canção, sabe? Tem hora. Como hoje, assim, às vezes é difícil ainda, porque parece que tem coisas para ser curadas e sempre tem no nosso coração. Sim, sim. E eu percebi isso. Eu demorei para conseguir cantá-la. Eu fui compondo, mas eu lembro que a primeira entrevista que eu participei, de rádio até, eu chorava muito, eu não aguentava cantar, mas com gratidão, não era nada disso. Mas é um sinal de que tem algo a ser trabalhado ainda, sim, curado. Sim. Né?
E você falou muito bem como é interessante uma experiência do meu braço. É claro, hoje eu trago essa sequela, vou levar para a vida inteira. Sim. Mas eu vejo isso realmente como um dom. Eu compus essa canção no teclado. Eu não toco teclado, não sou tecladista. Mas como eu não tive e passei mais de um ano sem poder tocar violão... Hoje você está tocando. Eu estou tocando, mas eu tenho uma sensibilidade e eu tive que desenvolver um outro jeito de tocar, porque como o meu braço, o cotovelo vai junto, não tem a articulação como normal, às vezes o braço eu tenho que ficar fazendo essa posição para fazer algum tipo de pestana. Alguma nota. E às vezes a pestana até é difícil, eu tenho que substituir. Sim. Mas dá-se jeito para tudo. Para tudo. E até nisso, eu lembro que eu vindo da missão dos Estados Unidos, trouxe umas cordas de violão de lá, né? E coloquei, só que eu comprei a 012, que ela é mais dura. Pô, aí para tocar aquilo com aquela dura, eu esqueci. Aí como eu tinha mais, eu falei, não tem como, agora não tinha como substituir e trocar. Mas isso me ajudou como uma fisioterapia até. Você vê tudo providência, às vezes um detalhezinho, Deus cuida de tudo. Dri, e eu lembro que você falou uma coisa sensacional. Eu fui pregar, né, lá com o Jonas, no Padre Marcelo, né? Sim. Aquele grupo maravilhoso. Jonas Pimentel, meu compadre. E eu pregando no grupo, eu lembro que uma pessoa veio para mim depois e falou assim, filho, você vai ficar bem, seu braço vai ficar 100% normal. E eu olhava para aquela irmã com o maior carinho, assim, mas eu falei assim, ele já está bem, não precisa mais do que isso. E eu sei que não vai ficar, como você disse, do remédio. Às vezes as pessoas pensam que vai ser uma mágica, né? Não vai. Fisiologicamente não tem como. Eu não tenho mais a mesma... Quebrou, né? Mas a graça que eu recebi, o presente que eu recebi, a visão que a gente recebe... Que você experimentou. Que eu experimentei, não tem preço. É uma graça. E você olhar para esse braço, você sempre vai lembrar que você precisa olhar além. Olha só, coisa maravilhosa. Obrigado por essa canção. Nando, está acabando o programa, infelizmente, muito rápido. Mas olha, você não tem noção da alegria que foi te receber aqui. Volte mais. Voltou à disposição, agradeço. Cante mais, escreva mais, que seu dom possa ser cada vez mais fecundo e frutífero na vida das pessoas. Mas eu sei que o seu ministério primeiro começa em você. Então, que Deus possa frutificar, fortalecer, fecundar cada vez mais esse dom. E volte quantas vezes você quiser. A casa é sua. Obrigada pelo seu sim. Obrigado pela sua música. Obrigada porque você existe para nós. Deus abençoe. Obrigado, Dri. Volte sempre. Obrigado pela acolhida, pelo carinho. A acolhida da casa, TV Evangelizar, Padre Reginaldo, toda a equipe deste programa maravilhoso, os músicos que tiraram com dedicação. Eu sei, eu falei para eles antes de começar o programa, eu sei do desafio deles. Não é fácil. De tirar música para vários estilos. É muito trabalho. Então, mas eles são maravilhosos. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Estou à disposição sempre, tá bom? Quem quiser conhecer um pouquinho mais também nas redes sociais, me Nós vamos colocar aqui tudo. Tá tudo aqui para vocês, a rede social, todas as mídias sociais do Nando Mendes, você acompanha aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós estamos aqui de volta na TV Evangelizar. Termina cantando para nós. Obrigada, gente. Valeu demais. Obrigada, Nando. Obrigado, Dri. Vamos clamando o nome poderoso de Jesus, que pode tudo. Tu, Senhor, estás no meio de nós. E teu nome é invocado sobre nós. Tu, Senhor, estás no meio de nós. E teu nome é invocado sobre nós.